Fala Fogão! Na noite dessa terça-feira, a torcida botafoguense teve duas notícias muito positivas. A primeira delas em relação ao estádio Newton Santos. O Botafogo está buscando a ampliação da concessão até 2041 e tem mantido conversas já em estágio avançado com uma grande empresa do ramo de eventos para poder ficar responsável pela administração do estádio. Já a segunda notícia diz respeito à categoria de base, e aqui são dois pontos que valem destaque. Um núcleo operacional lá no estádio Newton Santos, buscando essa integração entre base e profissional, e também treinamentos pontuais no Espaço Lonier, onde vai ser construído o CT do Botafogo. As categorias de base vão fazer treinamentos pontuais por lá, já que tem 3 campos que já estão prontos há algum tempo e vêm sendo muito bem cuidados. Tudo isso eu vou comentar em detalhes para vocês, só que claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, se você gostar desse vídeo, eu peço por gentileza que você deixe o seu like e caso não seja inscrito no Fala Fogão, clica aqui abaixo do vídeo no botão inscrever-se, depois no sininho que vai aparecer ao lado para poder ativar todas as notificações. Assim você vai ser sempre avisado quando tiver vídeos e lives aqui no canal e ainda vai poder me ajudar a alcançar a marca dos 9.000 inscritos. A sua participação no crescimento do canal é absolutamente fundamental. Quero aproveitar também esse começo de vídeo para fazer um agradecimento especial aos membros do Fala Fogão, os assinantes do Fala Fogão. Carlos Augusto, Jorge Araújo, o Árabe Madi, Raimundo Júnior e o Ricardo Azambuja, que participa inclusive das lives aqui do canal, também se tornou um membro do Fala Fogão. Queria deixar esse agradecimento especial porque vocês apoiam aqui o desenvolvimento do trabalho, né? A gente tem 3 planos hoje no programa de membros, para você que não conhece. É diferente, vive essa paixão e ninguém cala. A partir de R$ 4,99 por mês, você vira um assinante do canal tendo benefícios exclusivos. Então, fica o meu agradecimento de um lado e o convite para você que está me assistindo para clicar aqui no botão Seja Membro e conhecer os planos. Se torne você também um assinante do Fala Fogão. Dito isso, vamos em frente para o nosso primeiro destaque e eu quero começar falando aqui sobre o estádio Newton Santos, que desde a chegada do Jorge Braga é motivo de grande preocupação. E isso tem um motivo, logicamente. O estádio Newton Santos tem um custo de manutenção anual na casa dos R$ 7.200.000. Diariamente, é como se o Botafogo tivesse uma conta para pagar de R$ 20.000. Então é um custo pesado que o Botafogo vem tendo muita dificuldade para manter em dia. Não à toa, a companhia Botafogo, que é responsável pela concessão do estádio Newton Santos, tem uma dívida na casa dos 49 milhões de reais. Muito torcedor, quando pensa no estádio Newton Santos e em todos os custos envolvidos para fazer a manutenção do equipamento, diz que o Botafogo deveria devolver o estádio, mas na verdade, esse não é o caminho correto. E eu vou te falar por quê. O grande X da questão em relação ao estádio Newton Santos não são os custos de manutenção. O grande X da questão é que o Botafogo, em todos esses anos que teve essa concessão, não pensou o equipamento como uma unidade de negócio que precisa gerar resultado. Por exemplo, em termos de política de ingressos, de preço de ingresso, o Botafogo nunca seguiu uma linha muito bem definida. Vira e mexe tinha umas promoções muito malucas, colocando ingresso a R$ 5. Só que aquela história, quando você coloca o ingresso a R$ 5 e você consegue colocar um público maior no estádio, você tem um custo maior para poder fazer a operação daquele jogo. E nem sempre a conta vai fechar. Você tem, logicamente, o ganho técnico de um lado, um estádio com 25, 30 mil pessoas, só que do outro você tem a conta para pagar. E o equilíbrio dessa operação é absolutamente fundamental. Só que o Botafogo, via de regra, não conseguia fazer esse equilíbrio. Não conseguia, por exemplo, explorar o estádio comercialmente em todo o seu potencial. Vale lembrar, por exemplo, que o estádio Newton Santos recebeu a última Olimpíada do Usain Bolt. E isso poderia, logicamente, ser explorado para o Botafogo fazer dinheiro. A gente teve a Olimpíada em 2016. E desde então você não vê o Botafogo explorando essa questão. Tem a pista de atletismo, foi preservada, mesmo depois do estádio ser pintado, só que isso não é explorado. A gente não explora o fato de uma lenda do atletismo como o Usain Bolt ter disputado a sua última Olimpíada no estádio Newton Santos. Fora que o Botafogo também não consegue realizar, por exemplo, muitas ações comerciais vendendo o aluguel do espaço para que grandes marcas possam utilizar ali para fazer gravações. Dá pra gente fazer muita coisa, dá pra fazer dinheiro, mudar a experiência do torcedor no estádio. Só que o Botafogo sozinho não tem conseguido. E justamente por isso, tem mantido conversas avançadas com uma grande empresa do ramo de eventos para ficar responsável pela administração do estádio. Um movimento acertado, já que se você sozinho não consegue rentabilizar o equipamento, que você traga para o seu lado um grande parceiro, um parceiro estratégico para poder rentabilizar o equipamento. Para o Botafogo é muito interessante, tem prós e contras, é verdade, mas a gente tem que pensar nesse momento
em ter uma alternativa que faça o estádio Newton Santos alcançar todo o seu potencial. E nesse momento, logicamente, a gente tem que falar. É um equipamento que tem o seu potencial subutilizado. Essa é a grande realidade. Então esse movimento de ter essas conversas já avançadas com uma grande empresa de eventos, justamente para fazer essa administração do estádio, ponto muito positivo. Só que para isso acontecer, o Botafogo precisa conseguir a ampliação da concessão do estádio Newton Santos, que nesse momento vai até abril de 2031. O Botafogo, portanto, tenta ampliar em 10 anos, até 2041. Seria um movimento muito correto, porque conforme disse Jorge Braga em entrevista recente, quando você faz essa parceria com grandes empresas, eles vão ter que fazer alguns investimentos. E esse tipo de investimento, na casa dos milhões de reais, logicamente demanda tempo para você ter o retorno. Então, um prazo de concessão até 2031 acaba sendo um prazo muito curto. São 10 anos, é verdade, mas a gente tem que lembrar que uma operação como essa precisa de tempo, de médio e longo prazo, para poder dar o retorno. Então, a ampliação da concessão do estádio Newton Santos é muito importante para que essas conversas avançadas com essa empresa do ramo de eventos possa de fato sair do papel. Agora, conforme eu disse, existem prós e contras. E a gente tem um bom exemplo aqui no caso do Palmeiras para servir como parâmetro de comparação. Vira e mexe, o Palmeiras tinha que mandar alguma partida que ia jogar como mandante fora do seu estádio. Por que que isso acontecia? Porque ia ter algum show lá no estádio do Palmeiras. E nesse momento, como a grama era natural, você tinha que fazer ali um tempo de recuperação para o gramado poder estar em condições de receber novamente uma partida oficial. Então vamos dizer que o Botafogo fecha essa parceria com essa grande empresa de eventos. Logicamente, o estádio Newton Santos não vai servir única e exclusivamente para as partidas de futebol. Essa empresa, claro, vai tentar atrair shows, eventos, tudo isso para fazer dinheiro e rentabilizar a operação. Só que quando isso acontece, quando você tem um show, como no estádio Newton Santos é grama natural, a gente pode passar pelo mesmo problema que o Palmeiras passava. Palmeiras, inclusive, que numas quartas de final de Libertadores, teve que mandar o seu jogo contra o Grêmio no estádio do Pacaembu e não no Allianz Parque. Ou seja, teve que jogar uma partida fundamental fora do seu estádio. Para isso não acontecer no Botafogo, resta a gente saber se vai ter, por exemplo, uma mudança no piso de jogo. Em vez de grama natural, de repente grama sintética, conforme foi feito no estádio do Palmeiras. Isso aqui não é uma informação, é meramente um exercício de imaginação. Tá? Tô pensando lá na frente, com as coisas dando certo, como é que seria essa operação, né, terceirizando a administração, porém, com esse outro lado aí, que são as partidas de futebol. O Botafogo segue mandando seus jogos no estádio Newton Santos. São questões que vão ser muito debatidas ainda, com toda certeza. É bom a gente ficar de olho, a gente acompanhar, porque é do máximo interesse da torcida botafoguense saber como é que vai ser administrado o estádio Newton Santos e de que maneira ele vai ser rentabilizado. É bom pro Botafogo, tem que ser bom pro parceiro também e, obviamente, a gente não pode negar. Também é mega necessário porque uma dívida de 49 milhões de reais prova que o Botafogo sozinho não está dando conta. Então que a gente possa realmente caminhar nessa direção, mas logicamente amarrando todas as pontas para ser bom para todas as partes. Dito isso, vamos em frente para falar a respeito agora das categorias de base, porque também tem novidade positiva em relação a isso. O que é que eu quero dizer aqui? O Botafogo agora tem um núcleo operacional para sua base no estádio Newton Santos, uma academia exclusiva, 2 vestiários próprios, sala de fisioterapia e departamento médico, além de um escritório. É um ponto importante porque isso começa a levar o Botafogo num caminho de integração e, inclusive, coloca em pauta aqui um debate muito importante. Se o Botafogo está buscando, nesse momento, fazer uma integração entre base e profissional, será que isso aponta um caminho quando o Botafogo tiver o seu CT construído lá no Espaço Lunier? Será? É uma possibilidade. O Botafogo está buscando fazer essa aproximação, lembrando que a base do Botafogo treina lá no Cefat, em Várzea das Moças, né, um contrato de 2 anos esse aluguel, só que logicamente você busca ampliar a estrutura para poder fazer um trabalho de desenvolvimento da base cada vez melhor. É muito interessante a gente ver essa mudança de mentalidade do Botafogo em relação à sua categoria de base, porque a gente precisa formar jogadores que, quando chegarem na equipe profissional, estejam mais prontos. Não é segredo para ninguém que o Botafogo tinha muita dificuldade de fazer, por exemplo, suplementação com os atletas da base. Não à toa, o Matheus Nascimento, com 16 anos, passou a treinar com os profissionais para poder ganhar mais massa muscular, ficar mais pronto fisicamente falando. E isso, logicamente, é um grande problema, não dá para a gente aceitar uma condição dessa. O Botafogo precisa oferecer para todos os garotos da base
a melhor condição possível para eles poderem desenvolver todo o seu potencial. É bom para eles, é bom para o Botafogo e, logicamente, esse núcleo operacional no estádio Newton Santos, oferecendo uma estrutura ainda melhor para os garotos da base, é um ponto muito positivo. Só que não é o único. Conforme eu disse no começo desse vídeo, o Botafogo agora vai fazer treinamentos pontuais lá no Espaço Lonier, não o time profissional ainda, as categorias de base. O Sub-20 já fez o seu primeiro treinamento por lá e isso vai se repetir com outras categorias, tá? Isso vai voltar a acontecer. É sempre bom lembrar que no Espaço Lonier, o Botafogo tem 3 campos prontos já faz algum tempo. Então os campos estão tinindo, porque a manutenção vinha sendo realizada regularmente. Então as categorias de base vão ganhar ali campos para treinar que vão dar todas as condições para uma melhor preparação. Fora essa questão do núcleo operacional no estádio Newton Santos e essa integração que começa a ficar cada vez maior entre base e profissional. E eu espero de verdade que esse sinal de busca por integração seja um sinal de que quando o centro de treinamento no Espaço Lonier estiver concluído, for construído, né, já que o Botafogo fez essa reunião recente com os Moreira Salles, que a gente possa realmente ter a integração no centro de treinamento. É fundamental a gente ficar de olho nisso. No mundo ideal, o centro de treinamento tem essa integração entre base e profissional. Eu sei que os Moreira Salles falam em CT da base, o Walter Moreira Salles recentemente falou em CT da base, né? Estudos para viabilizar o CT da base e tudo mais, ele falou isso recentemente. E em carta aberta, lá em 2018, eles também falaram em CT da base. Mas é muito natural a gente imaginar que existirão conversas para que seja um centro de treinamento com integração entre base e profissional. E já nesse momento, o Botafogo dá indícios de que pode caminhar nessa direção. Tá buscando essa aproximação, o que é muito positivo. Isso vai ajudar demais, mas demais mesmo, no desenvolvimento dos atletas, dos jovens atletas do Botafogo. E que lá na frente, quando o CT do Botafogo no Espaço Lonier tiver sido concluído, tiver sido construído, a gente possa ter uma integração ainda maior, com o profissional treinando por lá, com a base treinando por lá e, obviamente, um trabalho de excelência sendo realizado. Mas e você, Fogão? O que você pensa a respeito dessas duas notícias? Notícias muito positivas em relação ao estádio Newton Santos e também oferecendo melhor estrutura para suas categorias de base. Deixe seu comentário aqui embaixo, a sua participação é sempre muito importante. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo e eu te peço mais uma vez, se não for inscrito no Fala Fogão, se inscreva e também compartilhe esse vídeo com outros torcedores em grupos do WhatsApp e redes sociais. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.